Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, e mais esse episódio, onde Kardec nos reserva um capítulo exclusivo para tratarmos das considerações sobre a pluralidade das existências. E sempre para deixar aquela pimentinha, para que os nossos ouvintes possam compreender, possam entender e possam pensar e estudar. É uma das questões mais tormentosas que temos na doutrina espírita, é justamente a questão da comprovação da existência do mundo espiritual. Nós acreditamos, sim, mas nós temos como comprovar? Existe forma de comprovar? E Kardec não se furtou em demonstrar essa pergunta, trazer a resposta a essa pergunta para todos nós com muita racionalidade, com muita segurança, sem as fantasias, sem os exageros, sem as coisas místicas, mas trazendo de um ponto mais científico a possibilidade de se mostrar, de se demonstrar se existe ou não uma pluralidade de reencarnações ou de existências. Será que é uma única existência? Será que com o fechar dos nossos olhos, o findar do nosso ciclo material, tudo se acaba? Tudo se perde? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novas postagens. E se estiverem gostando, dá um like no vídeo pra gente. Não é de agora que o homem acredita na possibilidade da reencarnação. Não começou com a doutrina espírita? Exatamente. Não começou com a doutrina espírita. O homem já conhece esse processo ou esta possibilidade, não é de agora. Pitágoras já nos falava sobre isso. Pitágoras vai buscar nas escolas lá do Egito, vai buscar nas escolas indianas esta possibilidade da pluralidade de existência, ou seja, da reencarnação. Alguns vão dizer, mas a Igreja Católica não acredita. Não acredita hoje. Depois do concílio, ela retira essa possibilidade, falando da possibilidade da ressurreição. Ela não fala em reencarnação. Mas sim, ela acreditava, porque lá atrás, como ela é baseada na doutrina judaica, acreditava sim na reencarnação. Então, você nota que não é um privilégio da doutrina espírita, o homem já fala em reencarnação há muito tempo. Ele tem essa percepção que existe uma vida ou vidas sucessivas, produto de nossas constantes reencarnações. Vamos observar que diversos reformadores na história apresentaram a ideia da reencarnação. Nós vamos ter Lao Tse, vamos ter Buda. Todos eles têm essa percepção e traz essa mensagem para a humanidade da reencarnação e que ela é uma verdade. Vamos chamar quase que um dogma universal, onde todas essas religiões, todos esses segmentos pregoam a possibilidade de você ter várias outras existências. Então, as diferentes missões concorreram para o objetivo comum. Elas provam que, em certas épocas, uma mesma corrente espiritual atravessa misteriosamente toda a humanidade. Então, você observa que esses missionários, esses grandes iniciados, trazem a mesma mensagem, em épocas diferentes, em tempos diferentes, em locais diferentes. Mas a doutrina que eles apresentam é a mesma. Isso nos mostra existir uma correspondência ou um auxílio do mundo espiritual e nos fazer compreender, olha, existe uma vida pós-morte e você irá retornar constantemente no sentido de obter o progresso. Então, nós temos aí no mundo divino, que essa foi uma de nossas vistas, mais da qual os gêmeos e os profetas são os enviados e as testemunhas. Então nós temos aí esses gêmeos, esses profetas, como testemunho a nos asseverar a pluralidade de existências, dizendo para todos nós, olha, não encerra aqui, nós vamos continuar essa jornada, nós vamos atravessar outras épocas, nós vamos rever outras existências, sempre com o fruto de, ou com a necessidade do progresso do espírito. Então a ideia da transmigração das almas
formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos. Nós não temos essa informação. Foi nos mostrado que outros grandes iniciados já apregoavam, já nos ensinavam isso. Vamos buscar em outras escolas essa informação, que foi o caso de Pitágoras, que vai trazer essa informação lá do Egito, lá da Índia, lá da Babilônia. Então, você vê que o mundo vai andando, vai caminhando, vai progredindo, mas a ideia comum permanece, dessa possibilidade da reencarnação. Transmigração é uma doutrina filosófica de origem indiana. Oi? É indiana essa doutrina. Transportada para o Egito e de onde mais tarde Pitágoras a importou para a Grécia. Então, olha aí uma sucessão de busca dessa verdade, busca dessa informação em outras civilizações. Então, os discípulos desse filósofo ensinavam a ser possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo, no Império dos Mortos, voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, que é isso já difere da doutrina espírita, até que transcorra o tempo de sua purificação e possa retornar à fonte da vida. É diferente que nos ensina, não, excetuando a questão de retornar um corpo animal? Não, só esse pequeno detalhe, ela é muito similar ao que os espíritos esclareceram a Kardec. Na erraticidade, depois de um certo tempo, mais ou menos longo, vai depender da condição daquele espírito, ele volta a animar um novo corpo. Exatamente. Essa teoria de voltar para o animal é a metempsicose, que é defendida por alguns segmentos religiosos, que a doutrina espírita, mais à frente veremos, rechaça toda a possibilidade, nos mostrando que o espírito que anima o homem, ele é exclusivo. Ele não passa por essa cadeia, ainda que alguns insistam em teimar, mas animais eles têm princípio inteligente e não espírito. Nós vamos ver isso mais tarde. Com mais detalhes. E é bastante conflitante essa discussão, porque sempre as fantasias. Um dos grandes problemas da doutrina espírita, por isso nos atrevemos a criar esse canal, Compreendendo a Doutrina Espírita, é justamente tirar esse véu, tirar essa ilusão, que alguns insistem em dizer o nosso irmão animalzinho. Não, ele não é meu irmãozinho. O animal ele tem a sua função, ele tem a necessidade da sua criação, tem um objetivo, mas não que ele se assemelhe ou que ele se tornará um espírito algum dia. Então, muitos repetem a ideia da reencarnação pelo só motivo deles não lhe convir. Então, não me convém afirmar isso, então eu vou repetir. Aquilo que eu não entendo, eu digo, isso não existe. O que não é aconselhável pela doutrina espírita, muito ao contrário. Ela nos convida à reflexão, ela nos convida à análise, ela nos desafia a fazer confronto desses pensamentos. Então, se um determinado fato nos causa indagações, não nos parece natural, o convite é justamente estudar esse fato. Vamos tentar descobrir o que ele está querendo dizer ali. Então, muitos que vão repelir essa ideia da reencarnação o fazem até com uma certa violência, porque isso incomoda. Só que os argumentos que são apresentados anulam toda essa violência da descrença que eles apresentam. Eles não têm um argumento que justifique as razões de o porquê de não ser verdade. Então, a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam, que se a houvesse estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberia que deles depende as condições de nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiver feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhe seja mais de temer. Então, a doutrina espírita, quando ela sustenta, quando ela abraça a doutrina da reencarnação, ela te traz o quê? A esperança. Ela te traz a certeza que os erros nossos não são eternos, não serão punidos no fogo eterno. Muito ao contrário, com a possibilidade de você reencarnar, além de acumular novas experiências, resgatar os seus equívocos, fazer as devidas correções nos seus equívocos, trazer a lapidação desse espírito. Porque sim, seria muito injusto de parte do nosso Criador se privilegiasse alguém, ou alguns, ou um grupo, em detrimento de outros.
sim, Deus não vai jamais dar essa prerrogativa ao homem de privilegiá-lo porque ele fez isso ou fez aquilo, ele ocupa uma condição melhor. Não, ele é justo. Tudo isso é contabilizado. As nossas virtudes, os nossos vícios, todos eles têm um peso na avaliação para nos levar à condição de espíritos superiores. Mas todos nós passaremos por essa fieira, a fim de que possamos nos melhorar, a fim de que possamos compreender e progredir. E por isso a necessidade da reencarnação, e por isso que a doutrina abraça a reencarnação, para que o homem possa ter essa certeza de que nada é imutável em relação, naturalmente, ao homem. Tudo é possível, eu posso melhorar, eu posso modificar, eu posso corrigir, eu posso avançar rumo ao progresso. E ele continua, se credes no futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Então ele nos questiona, então, se eu creio na existência após a morte, qual seria essa utilidade da reencarnação? E ele continua, por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que isso não ficaria sendo melhor nem pior? Então ele questiona você, ele te traz argumento. Então, por que eu vou melhorar? Por que eu tenho que fazer escolhas boas? Por que eu não vou cometer atrocidades? Por que eu vou... Por que eu vou deixar de me satisfazer para satisfazer o outro? Se então, no final das contas, tudo vai se encerrar e... Exatamente. E ele continua questionando, argumentando. Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houvesse feito durante a vida? Então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não? Ele afirma isso. Se você acha que seu futuro não é mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme as nossas obras, por que a reencarnação? Mas, porventura, tereis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que haja existido na terra, e, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Também nos afirma, será que você, diante da sua imperfeição, acredita que vai ser os eleitos, que vai ocupar a escala da superioridade dos espíritos? Ele te convida a pensar, será que a sua caminhada é toda ela perfeita no mundo terreno? Será que não há equívoco algum? Será que não há desvio nenhum? Muitos têm a pretensão de se julgarem perfeitos. Não, eu não cometi nenhum equívoco. Quando chega na erradicidade vai ver uma série de equívocos cometidos. Querem pensamento, querem atitudes, querem negações, enfim, uma série de desvios morais que praticamos e que vai nos penalizar ou que vai nos obrigar, não penalizar, mas que vai nos obrigar a rever essa conceituação através do processo da reencarnação. Então, o convite da reencarnação é o quê? É recomeçar o trabalho, recomeçar para executá-lo melhor. Então, se o trabalho que iniciei não ficou bom, não ficou perfeito, tem que fazer o quê? Recomeçar a fazer de novo. E é isso que é o processo da reencarnação. Esse é o convite da reencarnação. Uma dádiva que nos é dada para que a gente possa recomeçar o que fizemos mal feito. Exatamente. E ele continua afirmando, e a qual nós também nos filiamos, não é possível você ter um Deus soberanamente bom, justo, que impõe um homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Então ele nos convida a refletir, será que esse Deus seria tão bondoso nos obrigar a passar por todos os embates da vida terrena, todas as dificuldades que a vida terrena nos oferece, né? E não são poucas? Seria justo dele se não tivesse nenhum propósito essa reencarnação? E ele vai nos afirmar, então seria assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade da existência, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. É verdade. Então, sem você tomar nenhum partido, né? Existe ou não existe? Reencarnação é possível ou não é possível? A pergunta que ele nos coloca é, será que nós ficaríamos satisfeitos ter um único julgamento e não tivéssemos a possibilidade de recorrer desse julgamento? Será que seria justo para com a nossa criação, essa máquina fantástica que é a natureza humana, que é o espírito humano, sem direito algum de recorrer de suas falhas, ser julgado e ser, digamos assim, destruído, sem direito de apelar? Claro que não.
Eu respondo, claro que não. Todos nós gostaríamos de apelar para que fosse revista essa sentença, para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos novamente recepcionados para reconstruir, recomeçar aqueles erros do passado. Voltar à escola, voltar ao educandário, para que a gente possa efetivamente encontrar o caminho que vai nos polir, que vai nos tornar espíritos mais evoluídos. E eu trago uma frase muito interessante, né, que é Voltaire que nos fala. Voltaire tem uma sacada muito legal, e uma delas é essa: se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Então, quando ele faz essa abordagem, ele nos mostra que negar Deus, vamos colocar o que no lugar? Não vamos discutir, justificar as suas obras, mas tirar a ideia de Deus, e Deus é aquilo que nós temos sempre falado, e nós somos ateus, graças a Deus, porque o Deus que é defendido por Voltaire e a qual nos filiamos, a tantos outros como Einstein, é o Deus que nos criou, não o Deus que nós criamos, e é por isso que nos tornamos ateus aos olhos daqueles que defendem esse lado mais bíblico, mais religioso. Ou seja, o Deus criado pelos homens. O Deus criado pelos homens. E esse Deus nós vamos rechaçar, sim, porque é o Deus que vai nos colocar em posição, muitas das vezes, de antagonismo em relação aos nossos irmãos. É o Deus que traz privilégios. Esse Deus nós dissemos que não existe. Esse Deus nós não desejamos, esse Deus. O Deus que nós defendemos é o Deus que Voltaire defende, sim. É o Deus que efetivamente nos criou. E não aquele Deus que eu imaginei existir, de barbinha branca, que joga raio em todos nós. Então, se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Não tem reencarnação, só tem um corpo. Mas para que você vai ter outros corpos? Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. Ok? A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ele antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Então, são argumentos que Kardec está te apresentando nessa questão, nessa longuíssima questão que ele vai dissecar para todos nós sobre a comprovação da reencarnação ou não. Então, é um argumento sólido também que ele nos traz. Ou você admite que existe uma alma ou ela não existe. Porém, para você dizer que essa alma não existe, você não pode admitir a anterioridade dela. Você não pode admitir comprovação ou a fala de muitos outros comprovando existências anteriores. Simplesmente ela não existe. Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Uma pergunta que ele nos faz, para que a gente possa pensar e refletir. De onde vêm esses talentos que muitas das vezes afloram e nós não temos explicação? De onde você aprendeu? E note-se que às vezes esses talentos se apresentam ainda na condição de criança. Ou seja, não teve experiências para poder dizer eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Simplesmente aquilo aflora. É muito comum, quando estamos debruçados na doutrina espírita, ao fazermos as nossas leituras, nos deparar com questões que nós juramos ter já visto aquela questão ou ter experimentado aquele fato que nos é apresentado. E nós também sabemos que seria impossível nós termos esse conhecimento prévio de algo que não conhecíamos. Entretanto, a nossa alma tem o registro dessa informação. De onde vem essa informação? Como posso ter adquirido esse conhecimento se ninguém me passou essa informação? Se isso não vem carregado de orientações da família ou do local em que vivo? Como pode? E ele continua: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outros se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Nós temos aí informação, sem entrar muito nos meandros dessa história, nós temos Einstein aí, um prodígio, uma criança. Quem deu esse conhecimento a ele? De que forma ele adquiriu esse conhecimento? Ele é um exemplo que eu estou dando, mas existem diversos outros na história que nós podemos levantar. No campo da música, vamos encontrar Mozart. Quem ensinou Mozart a compor da forma que compunha? De onde vinha essa informação? Chopin, Beethoven.
Então, onde uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Ele questiona, de onde tem em uns essa ideia inata, que nasce com ele, né, e outras não. É essa que se propõe, essa questão, longa questão que nos é apresentada. Da onde em certas crianças o instinto precoce que revela para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que eles nasceram? Sim, tem crianças que se destacam. Muitas nascem em ambientes extremamente adversos, de extrema pobreza, e, no entanto, eles têm um refinamento, eles têm uma forma diferente de se apresentar. De onde vem esse refinamento? De onde vem esse aguçar para determinados segmentos, já que ele está num ambiente extremamente diverso a qualquer desenvolvimento cultural, qualquer desenvolvimento educacional? Por que, abstraindo-se da educação, os homens são mais adiantados do que outros? Há homens que não foram para os bancos de escola, no entanto, têm uma fineza, têm um conhecimento muito, muito além daqueles que foram intelectualizados. Onde vem isso? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes um menino hotentote, recém-nascido, e os educados nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? E aí ele pergunta, qual é a teosofia capaz de resolver esses problemas, esses questionamentos? Porque sim, são questionamentos que o homem vai fazer. Aliás, o que move o mundo justamente são as perguntas e que traz essa inquietação ao homem. E eles tentam nos ajudar nos perguntando, ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Entre nós, a diversidade de aptidões são enormes. Por que ocorre isso? Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Neste caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá à imparcialidade, à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Ou seja, se ele criou almas diferentes, onde está essa justiça? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Então, se eu admitir a existência de diversas oportunidades que foi dada a essa alma, aí é fácil de responder. Aí eu consigo compreender. São aptidões granjeadas ao longo de diversas reencarnações. E aí esse acúmulo, esse acervo de conhecimento, esse acervo de experiência é que vai diferenciar um espírito do outro. Mas isso não é marca para mantê-los eternamente nessa condição. Claro que não. Todos nós temos a oportunidade de avançarmos na cena do progresso, todos nós teremos tempo necessário para adquirir as aptidões até nos tornarmos seres superiores. A velocidade desse querer é que depende de cada um de nós, depende de cada espírito. Mas todos nós teremos a oportunidade de alcançar essa plenitude do conhecimento. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem aos homens a intuição de que aprenderam antes. Olha, a intuição, ou seja, brota do ser, é nossa. A intuição é lembranças nossas de vidas pretéritas. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Ou seja, ele está dizendo aqui que não é o fim. Estamos no caminho. E esse caminho nós vamos distanciando um dos outros conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai errando. Isso nos distancia. Mas não quer dizer que no final seremos diferentes. Não. Seremos todos espíritos angelicais. Angelicais. Aliás, no mundo espiritual que difere um do outro, é a moralidade. É o nível de moralidade que cada um granjeou, que cada um está a granjear. Então, com a pluralidade da existência, a desigualdade que notamos é que apenas vemos o presente e não o passado, ou seja, nossa visão é limitada, comprometendo nossa percepção. Então, muitas das vezes, nós estamos na frente de um gênio, e que hoje está aprisionado em um corpo não gênio, justamente por quê? Para a gente poder compreender isso, para que ele possa entender que o mau uso de sua genialidade o levou ao aprisionamento, o levou a voltar à escola, ao educandário, para que ele possa compreender que ele sim, ele deve galgar a condição de gênio, mas ele deve fazer bom uso dessa genialidade. Ele deve colocar essa genialidade a serviço do outro e não se aproveitar
usar a sua inteligência de modo equivocado vai lhe trazer consequências severas no futuro. Quantos arrogantes se colocam nos púlpitos a fazer discursos maravilhosos, se achando acima do bem e do mal, se achando acima de toda a intelectualidade. O que sobra para esse homem quando ele reencarnar? Provavelmente ele não estará no púlpito como ele pensa. Provavelmente ele poderá até ter a intuição dessas informações, mas vai discursar sobre caixotes de madeira. Porque ele precisa rever as suas conceituações, ele precisa se reestruturar e entender para que serve esses dotes, para que servem esses talentos que ele obteve. Então nós temos como uma perspectiva muito errada, porque nós olhamos o presente. Nós não olhamos o acervo, nem podemos, o acervo acumulado de cada espírito. Mas tenham certeza que vamos encontrar em nossos lares, nossos filhos, um avançado muito, muito maior, muito além da nossa capacidade de compreender. Fruto do quê? De espíritos amadurecidos. E às vezes com maior experiência do que os próprios pais. Exatamente. Então, vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então, ele nos fala, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e o homem civilizado. O civilizado ocupará sempre aquela posição. E aquele que é um selvagem vai ser sempre selvagem? É isso que está nos dizendo? Nos remetendo novamente à pergunta, onde está a justiça divina? E ele fala, estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma da felicidade eterna que lhes caiba? São questões que nós temos que aprender a analisar, aprender a pensar. Será que não será dado a ambos essa oportunidade? São questões que nós temos que parar para nos perguntar, para refletir. Uma coisa em relação a tudo isso é certa: Deus é justo. Deus dará a todos a oportunidade de avançar. E aqueles que fazem mau uso desse avanço também terão que responder por esse mau uso. O homem que trabalha toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Outra questão que vai nos remeter, existem aqueles indivíduos que até gostariam de ter adquirido uma determinada condição, mas por falta de oportunidade não atingiu. Será punido esse homem à eternidade? Não terá ele uma nova oportunidade? Sim, algumas vezes você vai se deparar com indivíduos extremamente talentosos, mas que não têm a oportunidade de exteriorizar esse talento por falta de condições econômicas, por falta de condições até mesmo materiais, para que ele possa colocar para fora todo esse talento. E aí, faz o quê? Pune esse espírito? Não dá a oportunidade desse espírito de uma nova experiência, ele poder resgatar e se transformar? O que praticou mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência e nada dependeu dele? É aquele indivíduo que nasce em uma situação degradante, uma situação promíscua, que ele não tem a oportunidade de conhecer outros caminhos, ele é lançado ao crime, não por vontade dele, mas por uma questão sociológica. Ele será punido eternamente? Será ele responsabilizado? Será que não existirá uma justiça divina para equilibrar essa condição que ele está sendo submetido? Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição, há um que fica esclarecido, porém milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Com a sorte desses últimos, serão tratados como reprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categorias idênticas à dos outros? A luz é dada a todos, mas nem todos estão aptos a ver essa luz. Então, naquele momento em que eu ainda não estou pronto para ver essa luz, eu não estou preparado para ver a luz, eu serei condenado eternamente nas balas da ignorância? Não terei eu a oportunidade de poder, numa nova existência, corrigir e, através de esforços, eu sair dessa condição de ignorância e atingir o conhecimento? Não me será dada essa oportunidade? Lembra da apelação? Todos nós queremos o direito de apelar. E nos é dado esse direito através do processo da reencarnação. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Outra
outra questão que nos é apresentada. Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma tenham feito para merecê-lo? Que é a história do Tomandim, que já conversamos sobre isso, né? Em virtude de que privilégio ele se vê isento das tribulações da vida? Não são questões que Kardec está nos apresentando para nos chocar, para fazer com que você reflita. O convite dessa questão justamente vamos colocar todos esses questionamentos. Tem sentido? É justo? Não é justo? Para que você possa refletir, para que você possa ter uma concordância de pensamento, para que você possa até negar tudo isso, mas é um direito que te é dado. Aliás, a doutrina espírita se torna bela justamente por nos oportunizar a possibilidade de discutir e confrontar esses fatos na mesa da razão. Ela não se preocupa em ofender o sagrado, porque ela não quer é que você se mantenha na ignorância, que você se mantenha na mentira, que você se mantenha nas inverdades. Esse é o convite da doutrina espírita. Não é crer por crer, muito ao contrário. Ele já nos diz que o crer por crer, fé por fé, nada mais é do que fanatismo. O convite é a fé raciocinada. E é isso que ele está te convidando, para que você pense, que você se debruce no silêncio de sua alma, para que se debruce essas questões e tente responder. Vá buscar nos livros, vá buscar nas bibliotecas, e se você não consegue formatar um pensamento, a resposta para tudo isso que ele está te colocando. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Será que tem alguma doutrina capaz de, tirando as fantasias que são apresentadas dentro dos seus dogmas doutrinários, será que ela tem condições de responder da onde eu vim, para onde eu vou? Será que alguma doutrina é capaz de fazer isso? Então admitam-se a existência consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Então o espírito apressadinho quer fazer tudo agora? Não, não vai fazer tudo agora. Tudo a seu tempo. Tudo a seu momento. Às vezes nós queremos levantar um edifício, mas não aprendemos ainda a sentar os primeiros tijolos. Não vai ter como levantar esse edifício, vai ficar só no campo do querer. Quando não, quando eu me lanço, quando eu me atrevo, quando eu me arrojo a levantar o edifício, o que vai acontecer com o edifício? Vai ruir, porque me faltam bases, que me falta o conhecimento para a elaboração dos cálculos necessários de levantar uma estrutura. Assim é que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que tope no caminho. A justiça divina, ela reside justamente aí, a dar a oportunidade a todos nós rumo ao progresso. Ninguém será privilegiado, ninguém vai receber as graças do Criador porque é mais bonitinho, ou porque tem mais conhecimento, ou porque tem mais talento, não. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós sem exceção. Einstein foi criado simples e ignorante? Foi criado simples e ignorante. Joana de Anjos foi criada simples e ignorante? Sim, foi criada simples e ignorante. E assim, uma diversidade enorme de espíritos, vamos citar, que foram criados simples e ignorantes, justamente para que, através dessa conquista, através do seu caminhar, através das suas constantes reencarnações, vão conquistando, vão adquirindo novas experiências, vão acumulando um acervo de conhecimento, até que ele esteja apto a levantar o edifício. Até lá, ele ainda consegue colocar as primeiras pedras inaugural deste edifício, mas ainda não está apto a levantar o edifício. Com uma comprovação inquestionável da reencarnação, nós vamos encontrar, tirando seus floreios naturalmente, lá na Bíblia. É Jesus que vai nos dizer, vai nos informar a existência de diversas pluralidades reencarnatórias. Como assim? Tem uma passagem que Jesus fala. Quando descia da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhe fez essa recomendação: não faleis a ninguém do que só acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram então seus discípulos: por que dizem os escribas que preciso que primeiro venha Elias? Respondeu Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era João Batista que eles falavam. Lá em Mateus nós vamos encontrar isso. Então Jesus nos assevera o processo da reencarnação, a sua existência, quando ele revela aos seus discípulos que João Batista seria Elias, que teria vindo. Nós não reconhecemos por quê? Porque estava numa personalidade diferente, que é a personalidade de João.
Uma outra forma também de comprovar a reencarnação está lá a conversação com Nicodemos. Jesus disse: em verdade te digo que se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se o homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. E aí nós vamos parar para analisar o que Jesus está nos dizendo. Esse renascer de novo significa reencarnação. E que reino que ele está falando, o reino de Deus? É o reino físico? Não, é o reino espiritual. É o reino em que, através desse processo reencarnatório, nós vamos conquistar os diversos níveis evolutivos do espírito até chegarmos à perfeição. É isso que Jesus está falando. E você não tem como chegar a esse nível de perfeição, ao reino dos céus, à perfeição, à felicidade suprema, se você não renascer de novo. Ou em constantes renasceres, em constante mergulho no líquido amniótico, não há como chegar ao reino dos céus, ou seja, à perfeição, ao estágio angelical, se não passarmos por essas fileiras reencarnatórias. Que conclusão chegamos? Existe ou não existe a reencarnação? A própria Bíblia está com exemplos da reencarnação. Temos como provar, então, que ela existe? Seria dizer que ela não existe, seria questionar o nosso Mestre Jesus. Com certeza. Porque é ele que assevera a existência ou a pluralidade de existências. Então, o ensino dos espíritos, evidentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Não é somente porque veio dos espíritos, mas porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Só a doutrina da pluralidade das existências explica que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Então, essa é a conclusão que nós chegamos. A doutrina espírita, até então, tem sido a única ou a mais próxima de nos trazer, fazer brotar essas verdades, de trazer essa consciência para todos nós. Até então, existe muita nebulosidade nessas informações. E a doutrina levanta esse véu e te diz, olha, a reencarnação, ela existe. A necessidade dela é para o teu progresso. Jesus já constatou isso a você em 2 episódios. Falou com Nicodemos e falou com seus discípulos a história de João Batista. Então, se o Mestre te diz dessa existência, somos nós que vamos questionar essa verdade? Somos nós que vamos dizer que ela não existe? Eu diria a você, essa doutrina, ela veio para trazer essa esperança, veio para trazer essa certeza, veio para te mostrar que a vida não se acaba com um fenômeno morte. Muito ao contrário, a vida continua e te será dada novas oportunidades. Se a tarefa te dada hoje teve a oportunidade de concluir, se você não conseguiu, é claro que você terá uma nova oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de refazer esses erros. É claro que a todos nós é dado, porque Deus é justo, é soberanamente justo e bondoso para com todos nós, nos oportunizando essa possibilidade de reconstruir, de correção. Ninguém chega aos céus, ninguém chega ao reino de Deus sem ter passado por essas fileiras da transformação, da sua melhoria, da sua reforma para se tornar um ser iluminado, um ser brilhante, um ser polido. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que essa aula não seja o final, mas sim um ponto de reflexão constante para que tenhamos a certeza de que existem vidas sucessivas e que nós voltaremos, sim, como convictos que somos, espíritos convictos, voltaremos e será sempre um até breve, até que possamos atingir o estágio dos eleitos, daqueles que efetivamente galgaram a condição do estado angelical. Fique em paz. Nos veremos na próxima.